Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. O vídeo de hoje é para tentar te ajudar no seguinte sentido, pessoal. Você que está interessado no concurso do Ministério Público de São Paulo, cargo oficial de promotoria, e você que também está interessado no concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, cargo de oficial da Defensoria Pública. Será que dá para a gente conciliar essas duas provas, esses dois editais? Será que dá para estudar para os dois? Ou ainda, será que eu devo fazer os dois? Devo focar em um e mesmo assim fazer a outra prova? Então, vou aqui hoje tentar te ajudar da melhor maneira possível. Fui aprovado no último concurso que teve de oficial de promotoria, que é do Ministério Público de São Paulo. Esse outro cargo do DPE eu nunca cheguei a fazer. E aí, pessoal, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma certa experiência com muitas provas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Na época que eu fazia muitas provas, elas estavam sempre próximas e eu sempre estava querendo muita prova e isso me prejudicou um pouco, tá? Então eu atrasei um pouco mais as minhas aprovações, que foram 8 no total, porque eu tentava fazer muita prova. Na verdade, o problema não era fazer a prova, tá? O problema era estudar concomitantemente para mais de uma prova ao mesmo tempo. Isso aí, ó, me pegou e atrasou muito as minhas aprovações. Então eu vou tentar aqui te ajudar hoje para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Você precisa assistir esse vídeo até o fim para ter um norte aí, não ficar muito confuso, ficar se dividindo entre estudar para um e para outro e aí acabar dando tudo errado, tá? Então vamos com calma aqui para tentar te ajudar da melhor maneira possível. Características, pessoal, vamos lá. O concurso do MP, tá? Ministério Público de São Paulo, teremos ali, lógico, a parte específica, a parte de legislação e o concurso do DPE também, tá? Da Defensoria Pública tem a parte específica também. Primeira coisa de tudo, antes da gente entrar nisso, o concurso de oficial da Defensoria Pública paga menos, tá? E do oficial de promotoria paga mais. Então, em média aí, líquido, você vai receber R$ 4.000 líquido na Defensoria Pública e no Ministério Público você vai receber, em média, no mínimo, tá? 5.500 líquido para oficial de promotoria. Então, R$ 1.500 a mais, basicamente, para dois concursos de nível médio, com o adicional que na Defensoria Pública pede categoria B na habilitação, tá? Você precisa ter habilitação para tomar a posse no cargo, caso você seja aprovado. Então vamos aqui tentar esclarecer, vamos aqui tentar elucidar você. Bom, se você é uma pessoa que não tem habilitação, tá? Eu já vou avisando, dá tempo sim de tirar até você tomar a posse no cargo da Defensoria Pública, até mesmo se você for o primeiro colocado. Acredito que dê tempo, tá? Mas se você acha que neste momento, isso vai te atrapalhar, vai tomar seu tempo, porque você vai ter que primeiro gastar dinheiro, né, para tirar a carteira de habilitação. Segundo, estudar lá a parte teórica, depois ter as aulas práticas, vai te consumir tempo e aí você não vai conseguir estudar para o concurso, tá? Então isso daí, se isso for te atrapalhar, você já tem a sua resposta. Seu foco deve ser para oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e não vale a pena, então, para a Defensoria Pública, inclusive porque paga menos e aí você vai, enfim, ir atrás de uma coisa agora em cima da hora, vai ficar um negócio e não vai te ajudar. Então, se você não tem categoria B, não tem habilitação, pessoal, eu recomendo que, se você tem certeza assim, que isso vai te atrapalhar, nem que for um pouquinho, seja financeira ou em questão de tempo, então eu acho que você deve fazer o concurso de oficial de promotoria, porque esse concurso aqui é top, tá? Mas assim, é na integralidade, você se doar na sua integralidade para esse concurso, esquecer completamente o concurso da Defensoria Pública. E aí, o que você pode fazer de repente? Faz a inscrição e vai lá fazer a prova, tá? A prova da Defensoria Pública vai ser uma semana depois da prova do Ministério Público de São Paulo. Vai ser uma semana depois. De repente, naquela uma semana depois da prova do MP, você estuda ali, você pega a parte específica da Defensoria Pública
para tentar ali lapidar uma ou outra questão. De repente você consegue uma boa nota, vai que você não fique ali entre os primeiros, mas também tem alguma chance de ser chamado, aí você tira a sua habilitação depois, tá? Então, eu faria isso. Se eu não tivesse habilitação, eu focaria no concurso do Ministério Público de São Paulo, tá? E aí, na semana seguinte, que seria a prova da Defensoria Pública, estudaria ali alguma parte específica que está no edital da Defensoria Pública, e aí ia fazer a prova, e depois, a depender da minha classificação, eu nem ia tirar a habilitação, não. Só se eu realmente fosse muito bem na prova da Defensoria, tá? Então, das questões ali que tem, se eu fosse muito bem, aí beleza, eu ia tirar a minha habilitação. Se não, eu ia esperar sair o resultado, ia ver ali se eu tinha alguma chance de no futuro, 1, 2 anos depois ser chamado, e aí, de repente, ia tirar a minha habilitação. Era isso que eu faria. Agora, digamos, vamos lá, digamos que você seja uma pessoa que tem habilitação, tá? Aí, vamos por partes. Se você tem habilitação, e aí já estava focado há muito tempo no concurso de oficial de promotoria, que poucas pessoas estavam focadas no concurso da Defensoria Pública, porque não estava sendo muito falado, não paga tão bem, enfim, disso aí a gente tem certeza. E aí, se você tem habilitação e estava focado há muito tempo no concurso de oficial de promotoria, eu acho que não vale a pena não você, de repente, migrar para o concurso da Defensoria Pública, tá? Porque você já estava focado, já estava com uma ideia na cabeça. Tirar isso na frente, você vai ficar com remorso depois. Putz, isso daí sempre dá errado, você pode ter certeza disso. Então é isso que vai perguntar pra mim, né? Oh, então você não recomenda pra ninguém, né, fazer esse concurso da Defensoria Pública? Não, eu recomendo sim. Veja, a maioria das pessoas não vai focar no concurso da Defensoria Pública. Então vai acontecer o seguinte, a nota de corte ali, até a última pessoa que será chamada no final do prazo de validade do concurso, essa última pessoa pode ter certeza que essa nota de corte vai ser bem menor no concurso da Defensoria Pública do que no concurso de oficial de promotoria. E quando eu falo em nota de corte, veja, tem suas diferenças porque oficial de promotoria tem a segunda fase de digitação e ainda a banca FGV. Prova costuma ser um pouquinho mais difícil, embora o edital ele veio com uma característica que mostra que não vai ser tão a cara da FGV assim essa prova, tá? Vai ser uma cara estilo VUNESP. Acredita no que eu tô falando. Não tão fácil igual a última prova, mas um pouquinho mais difícil, tá? Vai ter uma característica desse tipo. Já o concurso da Defensoria Pública é VUNESP já, e aí tem uma característica ali, um conteúdo que cai que de repente já não é tão assim, texto de lei, legislaçãozinha específica tal. Tem até algumas, mas não é bem assim. E aí eu acredito que vai ser mais ou menos isso. Uma nota de corte da Defensoria Pública um pouco menor, tá? E de oficial de promotoria um pouco maior. E aí, de repente, isso te ajuda a escolher, porque a maioria das pessoas vai focar em oficial de promotoria. Então, talvez seja essa a oportunidade para você que tem habilitação, que de repente não estava tão focado assim estudando para oficial de promotoria. Então, talvez você seja essa pessoa que precisa focar no concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. De um jeito ou de outro, pessoal, eu recomendo que você faça as duas provas. Faça a inscrição e vá fazer as duas provas. Você precisa treinar, tá? Se você focar no concurso de oficial de promotoria, acontece o quê? Você vai fazer a outra prova para treino, tá? Então, você vai fazer o concurso de oficial de promotoria e uma semana depois você vai fazer da Defensoria Pública ali, você já vai estar no ritmo, né? Vai que você vai bem. Se você é a pessoa que vai focar na Defensoria Pública, uma semana antes você vai fazer de oficial de promotoria, faz um treino e na semana seguinte você vai fazer o concurso da Defensoria Pública. Agora eu só vou compartilhar aqui com você algumas características que a gente precisa entender da estrutura da prova, quantidade de questões das matérias básicas e parte específica de cada prova, que isso pode te ajudar também a resolver isso. Veja só, isso aí que você está vendo na tela é a estrutura da prova da Defensoria Pública. Então a gente vai ter 40 questões de peso 1 das matérias básicas, português, matemática e lógica e informática. E 30 questões de peso 2 de conhecimento específico, que basicamente é legislação. E aí, pessoal, se a gente fizer as continhas aqui, 2 vezes 30 dá 60, né? Então o total aqui dá 100 pontos, 40 questões da parte básica vão equivaler, obviamente, a 40% da prova, tá?
Então, 40% da prova da Defensoria Pública é das matérias básicas, certo? Agora, se a gente for analisar o MP, olha só, pessoal. Temos 24 questões de português, 16 de matemática e lógica, 8 de informática. Se você for fazer essa conta aí, somar essas matérias básicas aqui, que o peso vai ser igual, você soma então 24 com 16, etc. Aqui a gente vai ter 60% da prova como sendo das matérias básicas. Então, no Ministério Público de São Paulo, 60% da prova é da matéria básica e só 40% específico. Já na Defensoria Pública, ou ao contrário, tá? 40% matéria básica e 60% é a específica. Então, isso aí já vai norteando qual prova você precisa fazer, tá? Qual prova você precisa focar na hora de fazer essa escolha. Eu vou repetir. Então, se você acha, tá? Se você já estava focado no concurso do MP, continua nele, tá? Continua nele porque vai valer a pena, não adianta você mudar agora. Se você não estava focado no concurso do MP, não estava estudando com afinco, tá? Se você tem categoria B na habilitação já, talvez seja uma excelente oportunidade para você focar na Defensoria Pública. Não recomendo de toda forma aqui, o que você não deve fazer, estudar o conteúdo específico das duas provas. Não faça isso, tá? O conteúdo específico do Ministério Público de São Paulo tem uma série de resoluções. Pode não ser tão grande assim, tudo que vai cair do que é específico, mas é um monte de coisinha de resolução. E da mesma forma, a parte específica da Defensoria Pública cai Lei Maria da Penha, uma série de leis, até uma parte de administração pública, administração de materiais, enfim, atendimento ao público, que não cai no MP. Então, estudar as duas ao mesmo tempo não dá, tá? Isso aí é o maior erro de todos. Então, conciliar no sentido de estudar ao mesmo tempo para os dois, não dá. Isso aí está errado. Eu focaria na Defensoria Pública se eu não estivesse já estudando, para oficial de promotoria e tenho habilitação na categoria B. Então, foco na Defensoria Pública. Todas as outras hipóteses, basicamente eu focaria no MP, mas mesmo assim eu ia fazer a prova da Defensoria Pública. É isso, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas você precisa fazer essa série de análises da onde você está no momento da sua preparação, aquilo que você ainda precisa estudar. Tem ou não tem habilitação na categoria B, que isso vai fazer a diferença. E também se você pode depois ir atrás disso ou não, no sentido de tirar a habilitação, caso você for bem nessa prova da Defensoria Pública. Você precisa analisar isso além do conteúdo que eu te falei. Conteúdo, matéria básica. Se você está muito bem, de repente você precisa focar no MP na matéria básica. Porque se você está muito bem na matéria básica, 60% da prova ali do MP é matéria básica. Português, matemática e lógica e informática. Se você não está tão bem, de repente você pode ir para a Defensoria Pública. Pega a parte específica, remata ela, que de repente você vai muito bem. Tá? Então, faz essa análise aí, vê aonde você está, de repente você toma a decisão correta. É isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal, agradeço sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.